Essa segunda aula do nosso curso Teoria Musical na Palma da Sua Mão. Hoje o tema da aula são as 7 notas musicais. Vamos saber um pouco da origem delas, onde elas se encontram na pauta. Na aula passada a gente estudou as claves, vimos a origem das claves, por que elas são clave de Sol, Fá e Dó, com aquele desenho moderno, atual. Também tem nos stories, destaques do Instagram, um story só sobre as claves, além de material no Telegram, certo? Então, vamos lá. Então, esse primeiro slide aqui, eu tenho a partitura antiga do hino que deu origem ao nome das notas musicais, isso mesmo. Esse hino é um texto do Paulo Diácono, né? Foi escrito ali do período carolíngio, século VIII, e essa poesia, uma poesia que é sáfica, ou seja, que tem acentos no quarto, sexto e décimo, tempos métricos, pés métricos. Você conta, voltou aqui. Então você conta as sílabas poéticas e tem acento no quarto, no sexto e no décimo. São versos sáficos aí. O Paulo Diácono fez em homenagem a São João Batista e o Guido d'Arezzo pegou esse texto e desenvolveu um método de solfejo. Ele queria gerar uma maneira... Por quê? Deixa eu explicar para você qual era a ideia do Guido d'Arezzo. O que acontece? Eu falei para vocês que as notas eram representadas com letras na primeira aula, certo? E solfejar com o nome de letra não é muito fácil. Não tem os fonemas necessários, né? Então, se eu solfejar, sei lá, C, D, F, fica estranho, né? C, D, F, G, A, G, F, E, D, C. Nem consigo direito. B, C. Então, ele queria desenvolver uma maneira de a gente poder solfejar que fosse mais... tivesse uma prática melhor, fosse mais eficiente. Então, ele pegou esse hino, né? E ele relacionou as primeiras notas das frases aí, né, da frase, porque cada poesia, cada frase desse hino tem 2 partes, né? Então, cada parte de cada frase, ele relacionou a primeira sílaba com um som. E ele relacionou dessa maneira. Vocês já vão entender no próximo slide. Ele fez isso aqui, né? Eu tenho o poema aqui, a poesia, que quer dizer ut queant laxis resonare fibris mira gestorum famulituorum solve polluti labi reatum sante Johannes. A poesia é essa, é o primeiro verso, primeira estrofe do hino aqui, vamos colocar assim. E ut queant laxis é a primeira frase, primeira metade da frase. A gente chama de hemistíquio isso, na primeira metade da frase. E a segunda metade, resonare fibris. A gente tem exatamente ut queant lax, acento no quarto, ressonare no sexto, ressonare e no décimo, certo? E o ut, re, mi, fá, sol, lá é o início de cada frase dessa. E coincidentemente na partitura, o que acontece na partitura? Vocês já sabem, reconhecendo essa partitura, aquele início lá, que é um Fá capitular, um Fá estilizado. Eu botei aqui clave de Fá, clave de F, né? Na verdade não é nem Fá, é clave de F. Agora que a gente vai relacionar com Fá. Clave de E. É mera coincidência que o F seja de Fá, tá? É só uma coincidência, não tem nada a ver a letra. Então a clave de F. A primeira nota, se eu descer as linhas, né? A linha ali é F, a linha E, a linha D, o espaço E, a linha D, e o primeiro espaço é o C. E o C corresponde ao ut. Depois eu tenho na segunda semifrase o Ré, que corresponde ao D. Depois eu tenho na terceira o E, que corresponde ao Mi. Depois na quarta o F, que corresponde ao Fá. Vejam que o F está na direção lá da nossa clave. Depois, na próxima semifrase, o G, que corresponde ao Sol do texto. E na próxima, o A, que corresponde ao Lá. Então, foi feita essa correspondência, onde C é ut, D
é Ré, E é Mi, F é Fá, G é Sol e A é Lá, né? Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, e ficou assim. E assim ele concebeu uma escala hexacordal, ou seja, escala de 6 sons. Aí você dizer, não, mas a escala tem 7 sons, né? E ela termina no oitavo, porque repete o primeiro. Toda aquela coisa que vocês já ouviram falar em algum lugar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Cadê o Si? Aqui foi só do Ut. E aí, cadê o Dó também? Porque assim é Ut, não é Dó, né? Onde é que estão essas informações? É aí que vem o acréscimo ao sistema. Eu não vou explicar como é que se cantava um Si no sistema do Guido d'Arezzo, porque é um pouco mais complexo. Numa outra aula eu explico isso. Porque tinha que mudar o lugar do Ut. Às vezes o Ut não era C, às vezes o Ut era G. Então é uma complicação maior. O importante fixar agora é que o Ut é C, o Ré é D, o Mi é o E, o F é o Fá. Né? Assim, né? Vou já colocar para vocês aqui. O importante é fixar essa correspondência. Tá aqui embaixo de mim. A, B, C é Dó, D é Ré, Mi é Fá, F é Mi, F é Fá, G é Sol, e aparece o A, é o Lá. E o B é o Si. Mas como se determinou o Si? Assim, dessa maneira. Um compositor chamado, e também musicólogo chamado Giovanni Battista Doni, eu estou em cima do nome dele, mas o sobrenome dele é Doni. Tá? Quem quiser esse material já está em PDF lá no Telegram, corre lá, tá? Então o nome dele é Giovanni Battista Doni, outro João Batista, né? Giovanni Battista é João Batista em italiano. Não mais o João Batista do hino, mas agora outro João Batista. Ele criou o nome da nota Si. Como ele criou? Ainda não tem mais um verso? Sante Johannes. Ele pegou o S e o I, Sante Johannes, e fez o nome Si. E aí, finalmente chegamos aos 7 nomes das notas. E ele trocou o Ut por Dó. Por que ele fez isso? Porque não é muito eficiente o Ut, como só fez Ut, um negócio meio alemão, né? Engasga na garganta, engata. Não é sonoro, não é fluido. Ele pegou Dó, que alguns dizem que é da palavra Dominus, Senhor, e outros dizem que é do nome dele, Doni, Giovanni Battista Doni. Ele pegou o Doni e botou o nome dele como nota musical. Espero que tenha sido de Dominus, porque se ele botou Doni, aí acaba com a simbólica toda da escala que eu vou falar no último slide. Vocês vão ver que é uma simbólica fantástica. É um negócio que você não vê em lugar nenhum, tá certo? Então ficou assim, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu tenho aqui as 3 claves modernas. A primeira é a clave de Sol, que é um G minúsculo, tá? Por isso que ela tem esse desenho todo diferentão. Essa clave de Sol é um G minúsculo, porque pela tessitura, depois que saía do G para o outro G, lembrem que começa no F, o grave. Daqui está ao contrário, mas começa no F, o grave. Eu botei um eneagrama lá nos destaques, nos stories de clave. Então vem F, G, G é também um G maiúsculo, A, B, C. Aí o C é a segunda clave, aí depois vem o D, E, F e o G minúsculo, porque já tem um G maiúsculo. E assim vai mudando a tessitura do gregoriano. Então esse G, que corresponde ao que a gente chama de treble clef em inglês, que são a clave dos agudos, treble clef, ela é um G minúsculo. O de baixo é um F, tá ao contrário, tá, gente? Era para de Dó tá no meio. Aqui eu achei essa figura na internet e foi ela mesma. E também é importante porque o Sol e o Fá, eles funcionam como um sistema para o piano, né? Então a de baixo é o F, esse símbolo assim desenhado, curvilíneo, é um F moderno. E eu tenho a posição das notas aqui. E a última é o Dó moderno. E aí eu tenho, bem na linha, na segunda linha aí, da primeira pauta, na segunda linha eu tenho Sol. Então vou ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que eu também poderia escrever C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B.
Essa é a resposta pelo fato das notas começarem do A ser a nota Lá e não a Dó. Tem muita gente que tem essa dúvida. Por que o Dó não é o A? Porque a concepção de escala por letras, ela na verdade, que é a mais antiga, ela não começava nem do A, ela começava de um Sol, que era a letra gama. Era a letra gama grega. Eu não vou entrar nesse assunto que é mais complexo. Então a primeira nota mais grave era uma altura que hoje é um Sol, e representado pelo gama. Depois vinha o A, B, C, D, E, F, G, o A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo, D, E minúsculo, D minúsculo, E minúsculo, e aí vai minúsculo. Quando termina, aí vem dois As. A, B, B, C, C, para ir mudando as alturas. Tá? Então, é por isso que não tem nada a ver o A ser o Dó. O Dó é o C. Porque quando o Guido d'Arezzo pegou, a primeira nota do hino de São João Batista é um Dó, é um C na partitura. Então, ele virou o Dó. Ele virou o Ut, que virou o Dó, porque ele era um C. Tá certo? Então, essa é a explicação. Então, a gente tem aqui na primeira pauta clave de Sol, e Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, nessas alturas aí. Depois vocês olham no material. Depois nós temos ali na clave de Fá o Mi, que é mais grave. Isso aí é aqui. O Dó da de cima é aqui. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. É o que está escrito na primeira pauta. Na segunda. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O Dó mais agudo da clave de Fá é o Dó mais grave da clave de Sol. Ele forma um sistema para tocar piano. E a de baixo, a clave de Dó, nós temos aí como nota de referência a nota do meio Dó. Então, nós começamos do Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tá? Então, a gente percebe que a clave de Dó ela tem uma região intermediária. A de Fá é grave e a de Sol é aguda. Tá? Eu vou fazer stories com exercícios de leitura em relação a isso. E também vou mandar exercícios especiais para quem está no Telegram. Então, você que não está no Telegram, entra agora. Tá certo? E o bônus aqui da nossa aula, que é a explicação simbólica. Tá certo? O Paulo Diácono, não que o Guido d'Arezzo tivesse consciência, mas o Paulo Diácono, quando ele escreveu esse verso que tinha Ut, e no início de cada hemistíquio, Ut, Ré, Mi, Fá, Sol. Se a gente pegar essas sílabas, que são os nomes das notas, e organizar numa cruz, né? Por que uma cruz? Porque está fazendo um hino cristão, né? Um hino em homenagem a São João Batista que batizou Cristo. Então, o texto, simbolicamente, com essas sílabas, remete ao processo de batismo. Vocês já vão entender como. Aqui na região vertical, nós organizamos de baixo para cima as notas Ré, Sol, Ut. E lá em cima o Si do Johannes, né? Tá? Johannes. Aqui embaixo de mim tem o Sancte, vocês não estão vendo, tá? Mas embaixo de mim tem um San. Vocês já vão entender porque tem San aqui. E aí eu tenho a palavra resolutio escrita. Resolutio, que é a palavra que Paulo usa numa das cartas dele, dizendo que é o que vai acontecer com ele quando ele for morto, quando ele se entregar à morte, que ele vai ser decapitado. Resolutio, quer dizer, ele vai se desfazer para se refazer em um outro lugar. Ele vai voltar ao pó. Não tem aquela passagem que diz que a gente voltará ao pó? E mesmo assim, mesmo voltando ao pó, mesmo sendo resolutio, ele vai se recompor num corpo glorificado, ressuscitado. Tá? Então ele está fazendo essa menção dessa passagem da morte para a vida, o resolutio, que é o batismo, simbolicamente. E aqui na linha horizontal, nós temos no meio a sílaba, o Sol escrito com ômega. O Sol é central porque ele é o centro. O Sol é o centro do sistema solar, é por onde giram os outros astros
do sistema solar antigo, da astrologia. Apesar de a Terra ser considerada o centro num outro aspecto, o Sol é o centro também, é o quarto, né? Dos 7 planetas, ele é o quarto na astrologia medieval. Então tem 3 e 3, ele divide no meio os astros da astrologia medieval, que são Terra, Lua, Vênus, eu não sei se é Marte ou Vênus desse lado, e do outro lado tem Vênus, tem Júpiter e tem Saturno. Então tem os 7 astros e o Sol é o quarto, é o central. E ele é o ômega, tá? Por quê? Porque o Sol é o Cristo, é para onde tudo vai ser atraído. Então ele é o ômega, ele é o fim de tudo. E nas extremidades nós temos o Fá e o Lá, que forma a palavra alfa. Se a gente inverter o Lá, ele vira alfa, vai ser o alfa. Então nós temos aqui, nesse nível, o alfa e o ômega. É o princípio e o fim. E a sílaba Mi? Mi, que é o M, isso tudo é simbólica do Paulo Diácono. O M é o múltiplo, é o 1000, que é o número mais alto do algarismo romano. Eles escreviam em latim. Para eu fazer um número mais alto, eu tenho que combinar letras. E o I é o menor número. Então aqui está fazendo uma menção de que o que está disperso vai ser reunido, né, no juízo final. E o batismo é a prefiguração disso. E lá em cima, Jonas, Sancte Johannes. Se a gente inverter o Sancte, vai virar Jonas. E por que o Jonas? Porque o Jonas também é uma prefiguração dessa ressurreição de 3 dias. Porque o Jonas passa 3 dias dentro da baleia, morto, e ressurge depois de 3 dias, mergulhado na água, ou seja, simbólica do batismo de novo. Então, os nomes das notas musicais têm uma simbólica cristã até hoje. Espero que o Dó também seja de Dominus, tá? Então era essa a nossa aula, já me alonguei muito. Até sexta-feira, 17h30. Um abraço.